Está aí um elo da cadeia do turismo, alimentação fora do lar para nós, a gastronomia, enfim. Starbucks gerou, em torno do café, muito daquilo que a gente vive hoje no Brasil, né? Virou meio que uma religião, né? Que é barista, virou uma arte você entender de café, assim como virou uma arte você entender de vinho, e está virando uma arte você entender de cerveja, né? 10 anos atrás tinha meia dúzia de cervejas, 5 anos atrás tinha meia dúzia de cervejas no supermercado, hoje tem 600. Então, existe todo um processo de degustação, entendimento da marca, da origem do negócio. Virou uma experiência tomar cerveja, virou uma experiência tomar café. A Starbucks cria... Isso não é um aplicativo, isso é online, tá? Tem que entrar na internet para fazer, e você tem ali sua rede social do café. E você se sente... Eu, navegando, falei, pô, eu me senti mais importante, porque tem várias dicas, não sei o que, eu entendo bulhufos de café. Tem muita coisa, você se sente assim, empoderado. Você está numa rede social... Você tira foto do seu café, você tem dicas, você sabe onde tomar. A própria Starbucks é uma grife, então juntou. Por que não tem isso de hotéis, de distinto? Tem muita coisa, não estou dizendo que não tem. Mas uma coisa tão pessoal. As plataformas de avaliação não são isso, tá? Chegar no Booking e colocar lá foto do hotel, foto da cachoeira, foto do não sei o que do clube, está longe de ser isso. É um outro processo hiper interessante, colaborativo, mas não é isso. É um outro tipo de empoderamento. Isso aqui é um empoderamento que me traz uma sensação diferente de eu como entendedor de café. Lá no Booking, eu sou um consumidor diligente, que sou visto como um viajante e dou ali os meus feedbacks para outras pessoas aproveitarem. Tudo é importante, viu, gente? Quis trazer uma coisa diferente. Então, para fechar essa primeira parte, atrativos, mais atendimento, mais serviços. Quanto mais serviços, nós como Sebrae, a gente foca muito na gestão. Dentro da gestão tem o atendimento ao cliente. Então, o atendimento ao cliente é ultra importante, o atendimento ao cliente. Coisas bestas podem detonar uma experiência. A gestão em si, outro dia eu fui num hotel, eu faço parte do sistema de fidelidade do hotel, acompanho, eu sou piolinho, e aí eu não recebi os pontos do hotel. Não recebi os pontos. E aí eu já mandei um e-mail dizendo, por que não recebi a nota fiscal eletrônica também? E aí já tem 3 dias, e não, foi a primeira interação que eu fiz com esse sistema. Tem 3 dias, não tem resposta, não tem e-mail, eu recebi seu e-mail, já respondo, tem nada, tem nada. Isso é falha no atendimento, uma falha absurda, cadeia internacional, tá? Não é? Então, atrativos, a essência do turismo, um atendimento de primeira e a agregação de serviços nesse processo, para frente e para trás, é a alma do negócio aqui, quando a gente fala em termos de uma plataforma. Já foi falado aqui da importância, que plataforma é essa? A Organização Mundial do Turismo, o braço da ONU para o turismo, já mapeou muita coisa. Então, assim, 10% do produto interno bruto mundial vem do turismo, mais ou menos 9% dos empregos, 1,5 trilhão de exportações, 6% das exportações mundiais, 30% dos serviços exportados. Turismo. Então, a gente está falando de muito, muito dinheiro. Com crise, sem crise, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, né? Ano passado foram 60 milhões de turistas. Que caia para 50, que caia para 40, que aconteça uma catástrofe, caia para 30. São 30 milhões de pessoas. São dezenas de milhões de pessoas viajando para dentro e para fora do país. 120 milhões de empregos diretos no mundo e 150 milhões de empregos indiretos. 270 milhões de pessoas trabalhando com turismo. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas viajando, mundo afora, todos os dados do mundo. Então, assim, eu arrisco dizer que turismo talvez seja a maior cadeia de valor do mundo. Turismo. Turismo não tem um KNAI, essa é uma dificuldade. Turismo não tem um rótulo, tem uma classificação, são vários, é uma cesta. E aí muita gente fala, turismo é um balaio de gato. Isso é uma bobagem. Turismo é um balaio de oportunidades. Quanto mais elementos nessa cesta, mais oportunidades a gente tem. O que a gente precisa é de estratégia, o que a gente precisa é de foco no resultado, o que a gente precisa é de foco no cliente. Aí o Fórum Global Mundial, o Fórum Econômico Mundial, traz o ranking, né? A Espanha, aí vem reforça a importância. A Espanha é o destino mais competitivo do mundo em turismo. O Brasil, 28º, ainda está verde. Eu pergunto, por que está verde? É longe, assim, que são 141 países. Mas a gente está absurdamente longe. O Brasil teve 6 milhões de turistas internacionais no ano passado.
E a gente, como consumidores internos de turismo, nos serviços do turismo, a gente sabe o tanto que a gente precisa avançar. Não estou nem pedindo para fazer uma análise acadêmica, não. Para e pensa, vocês como turistas, os perrengues que vocês já passaram e pelos quais vocês passam. É todo dia. Isso vale para a relação de consumo como um todo no Brasil. A gente ainda está num processo de amadurecimento dessa visão do consumidor, da excelência no atendimento, da excelência na prestação de serviços. Então, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos são os 4 mais competitivos. Aí a hora que a gente vai ver o fluxo de turistas internacionais, os destinos mais acessados, o Brasil tem 6 milhões, está lá na rabeira, né? A França é o primeiro, Estados Unidos segundo, Espanha o terceiro, mas a gente vê aqui o México, que foi citado pelo Jun, né? O México lá com seus 400 milhões de dólares ou reais, né, de investimento em promoção turística, o Brasil com 18, né? O México cresceu quase um Brasil, de 13 para 14. O México cresceu quase um Brasil, a Espanha cresceu quase um Brasil, o Brasil 6, o México foi de 24 para 29, a Espanha de 60 para 65. As coisas estão acontecendo e o Brasil ainda no turismo como destino internacional tem que comer muita farinha. Mesmo assim, o Brasil, turismo, ainda a gente considera um negócio quente. Quase 10% do PIB, 9% dos empregos diretos e indiretos, 500 bilhões movimentados de reais, balança comercial deficitária, 6 milhões de turistas internacionais, 60 nacionais. Quando eu peso a mão e falo que a gente está engatinhando, tem que ralar muito para ser mais competitivo, mais atraente, isso tem se assim a gente tem esses números, a gente tem um amplo espectro de oportunidades pela frente, que vai depender muito da gente. O Jun foi bastante firme aqui na fala dele, mostrou em termos de políticas públicas como a gente pode avançar, e é isso mesmo, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa se estruturar muito para atender o cliente interno, o turista interno, para depois bater na tecla do externo. E o consumidor brasileiro, assim, uma pesquisa que o Sebrae apoia, é a GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que mostra os sonhos do brasileiro. 42% quer ter uma casa própria, 32% quer viajar pelo Brasil, 31% quer ter seu próprio negócio, 14% quer viajar para o exterior. Viajar faz parte de sonhos, né, moçada? E aí o sonho com a viagem, e às vezes o sonho com o momento, com a experiência. Às vezes eu viajo toda semana, mas às vezes eu vou viajar com uma pessoa especial. Então, essa viagem ganhou essa conotação por causa da pessoa, não pela viagem em si. Ganhou pelo momento, eu ganhei um prêmio. Poxa, eu vou viajar. O Sebrae, ano passado, tinha isso. O Sebrae tinha uma premiação interna por um destaque, que a pessoa fazia uma viagem para algum lugar da América. O terceiro lugar era a América do Sul, segundo a América Central e primeiro lugar, mundo. Então, quando a pessoa é agraciada com um prêmio desse, é obrigada a fazer uma capacitação junto, não é uma viagem de lazer, simplesmente, né, isso ganha uma conotação para a pessoa que viaja. Nós, o Sebrae, a gente viaja muito, né, mas essa é diferente. Essa é muito diferente. Então, existem esses sonhos das viagens, aquilo que a gente já comentou antes, e a gente pode dizer que aqui a pesquisa é de múltipla resposta, mas eu arrisco dizer que 40% da população brasileira sonha, aqui não é que quer, é sonha com uma viagem. Tá? Aí, os destinos, Brasil, exterior, a gente já falou isso, meio de transporte, o avião, tão insensado, mas o de 2006 para 2016, o aumento foi de 10% apenas nas pessoas que migraram do ônibus e do carro para o avião, mas o número de pessoas que viajou aumentou bastante. E aí o potencial do Brasil, que a gente não explora devidamente, eu posso dizer que a gente não explora nenhum deles. Nenhum deles a gente explora como devia. 5 grandes potenciais. O turismo cultural, que envolve patrimônio histórico, que envolve o turismo religioso. Né? O Brasil engatinha. Nós temos 19 títulos de patrimônio da humanidade. E a gente ainda tem alguns roteiros. Santa Catarina é um exemplo de roteiro. A região sul tem roteiros muito bem estruturados e tal. Mas ainda não posso dizer que no Brasil, 8.500 quilômetros de costa. Não sei quanto disso é praia, mas é um bocado de milhares de quilômetros é praia.
E o Brasil tem 6 milhões de turistas estrangeiros. Aí tem um exemplo que é muito clichê, mas que ele é na veia. Cancún, que é uma ilha com 18 quilômetros de praia, 18, recebe 4 milhões de turistas. Única e exclusivamente para praia, negócios e eventos, mas ligados à praia, e eles recebem 70% do turismo internacional que o Brasil recebe, com 0, alguma coisa por cento do litoral que a gente tem. Parques nacionais, o ecoturismo e o turismo de aventura. Aqui a gente é um país ultra atrasado. As pessoas que lutam pela preservação ambiental têm uma mentalidade de 200 anos atrás, e eles acham que o turista vai degradar, que não há possibilidade de você cuidar e conjugar o interesse econômico com o interesse ambiental. É uma luta diária para convencer essas pessoas a sentar numa mesa. E aí a gente não consegue ir para lugar nenhum, tem anos e tal, a gente perde inúmeras oportunidades. O Brasil tem um número X, eu não me lembro agora, X milhões de pessoas visitam parques brasileiros. Nos Estados Unidos são 8, 9 vezes mais do que isso. Eu estou falando de milhões de pessoas. A exploração lá, os Estados Unidos é um paradigma, né? E aí tem todo um encadeamento em cima disso. Turismo rural, também a gente tem aí um potencial absurdo. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. E o turismo de negócios e eventos, em que a gente vem crescendo, vai e volta. A gente já chegou a ser 7º, caiu, mas a gente já foi 30º. Então a gente tem uma inconstância. Mas turismo de negócios e eventos, a gente também tem muito mais potencial para assimilar e ser uma referência no mundo. Lembrando aqui, parques nacionais, o Fórum Econômico Mundial reputa o Brasil como o principal país em termos de potencial de exploração turística ecológica. Tá? O principal. Só que no ranking a gente é uma piada. Muito por conta desse xiitismo. Vamos seguir aqui. Aí a gente vai entrar. Né? Agora eu vou enviesar. Como é que a gente faz para alavancar esse processo todo? Sem dúvida, em cima da tecnologia. Esse é um dos nichos, mas é o maior. Não tem como a gente discutir plataforma, discutir inovação, sem discutir a TI. Então, assim, eu não podia restringir a minha fala à TI, porque o espectro é muito grande, mas a TI, sem dúvida, hoje é o principal. Então, aí já começa, o Henrique já falou muito disso, da quantidade de pessoas que começam a decidir uma viagem pesquisando na internet. Não vou me apegar aqui. YouTube, Facebook, aplicativos de resenha de viagem, TripAdvisor, Trivago, Booking, etc. Só que aí tem um negócio que é importante. São 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas que usam a internet no mundo. E são 4 bilhões que não usam. Esse número aumentou de 2014 para 2015 em 50%, de 2,9% para 3,2%, 10%. E é um aumento significativo, vem diminuindo a curva, porque o arranque foi muito grande, mas, de qualquer maneira, nós temos ainda mais da metade, 60%, 57% do mundo não usa a internet. E no Brasil é parecido esse número, tá? Os países desenvolvidos têm uma incidência maior. Já foi falado aqui dos bilhões de smartphones, bilhões de tablets. Tablets nós temos aqui, ó, 1 bilhão e 200 milhões de tablets. Tablet está meio esquecido. O smartphone tende a imperar. Mas tem 1 bilhão e 200 milhões de tablets no mundo e não sei quantos bilhões de smartphones aqui, como o Henrique colocou. O que esperamos del 2015? Eu vou passar esse vídeo da Deloitte, que traz um mapeamento de oportunidades no turismo na Espanha, Deloitte espanhola. Mas isso já foi muito batido aqui, para a gente poder usar os outros. E aí, ó, essas grandes tendências. A TI, o smartphone, o aplicativo são canais. O que está por trás disso somos nós. Somos os consumidores, somos os nossos cidadãos. E o que a gente quer? A gente quer compartilhar experiências e informações. E a gente quer também agora, em termos de economia compartilhada, a gente quer também... Está acabando a era do ter. Né? Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho um flat, eu tenho um aparelho XYZ. E está começando a era do usar.
Para muita gente é mais importante usar do que ter. Então começou a haver uma conjugação de interesses entre quem tem e não está usando e quem não tem e está usando, quem não tem e quer usar. E aí nasce a economia compartilhada. Já está sendo toda avacalhada. O Uber é uma avacalhação completa do conceito de economia compartilhada. A partir do momento que eu tenho um carro e eu, das 6 da noite às 10, eu quero ganhar um dinheiro extra, eu quero usar o carro, eu vou contribuir para menos carros nas ruas, etc., isso é lindo. Mas a partir do momento que eu tenho gente que trabalha 14 horas por dia com Uber, né, 7 dias por semana, que depende disso, que perde o emprego e vai para lá, eu estou avacalhando um pouco o conceito da economia compartilhada, tá, gente? Mas, paciência, o mercado tem que regular isso. Então, TripAdvisor, Airbnb é a mesma coisa. Gente comprando o imóvel para botar para alugar e tal, gente mudando de imóvel para alugar o seu. Isso não é economia compartilhada. Isso é um processo puramente capitalista que, no meu ponto de vista, inclusive, tem que ser melhor regulado, sim. Agora, o cara que quer tirar o carro da garagem 2 horas por dia para complementar ali uma renda e para fazer o carro rodar, isso é economia compartilhada. O Couchsurfing, que até hoje, essa plataforma aqui é de hospedagem sem custo. Eu estou contando os minutos para isso acabar. São pessoas que abrem as portas da sua casa para outros turistas frequentarem lá e tal, num processo de viagem de baixo custo. A gente tem várias plataformas interessantes que estão surgindo, de chefes que vão nas casas das pessoas, ou chefes que abrem suas casas. Então, está cada vez mais recorrente você viajar, usa o aplicativo e vê onde é que vai ter jantares hoje. Eu estou aqui em Florianópolis, eu sou de Brasília. Deixa eu ver onde é que eu posso jantar. Aí tem um menu, o cara tem um perfil, o chefe ele tem um perfil, é na casa dele, e ele está reunindo um grupo de pessoas, eu vou poder ver quem são as pessoas que até o momento estão confirmadas. Olha que grupo legal, eu vou lá e compro o pacote, o prato, o momento, eu compro o melhor do que isso, eu compro a experiência. Eu não estou indo ali comer, eu estou indo ali conviver com umas pessoas diferentes, que eu acho que serão legais para o meu... O YouChef, que é um Facebook da gastronomia também, isso surge todo dia, toda hora.